eu entendi que eu estava num relacionamento abusivo, o porquê que eu atraí. Então fica comigo nesse vídeo, já curte, já me segue, para a gente poder levar essa mensagem adiante, que existe transformação em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, que a gente possa quebrar os ciclos de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos na nossa vida e para nossos filhos. A relação que me fazia mal. Foi quando eu descobri que a primeira relação de referência que eu tinha era com meu pai e a minha mãe. Eles foram a referência de família, de relacionamento. E a partir daí, quando eu comecei a me entender com 8, 9, 10 anos, eu comecei a entender que aquilo era normal e aquilo que minha mãe suportava era normal. Então eu cresci achando que aquela relação que eu via de referência lá atrás para mim era normal. E eu passei a ter relacionamentos disfuncionais em toda a minha trajetória de vida. Então, há 5, 6 anos que eu estou entendendo sobre essas repetições, sobre o nosso normal, sobre nós normalizar isso para as nossas crianças, que hoje eu tenho 2 filhos. Era normal a relação que eu tinha dentro da minha casa, então eu preferi sair da relação para não repetir o padrão que era normal que eu via dentro de casa lá na minha infância, e eu não queria trazer isso para os meus filhos, então é melhor romper. Se não existe respeito, não existe limite, então você rompe. Quando você traz a consciência, tu não quer repetir os padrões na tua casa com os teus filhos. E isso é libertador quando tu traz a consciência, tá? Quando você tem o autoconhecimento, quando você busca essa relação contigo mesmo e se faz pergunta por quê que eu tô atraindo esse tipo de relacionamento. Então, lá atrás foi meu primeiro relacionamento visual normal que eu tinha visto, era meu pai e minha mãe se relacionarem. Então, com 13 anos, 14, eu já saí de casa para casar, né? Porque eles já tinham divorciado. Meu pai batia na minha mãe todo final de semana, tanto que eu tinha medos, traumas nas quintas-feiras, de quinta-feira, de chegar às quintas-feiras, meu pai na sexta começar a beber para ficar alterado para todo final de semana eles brigarem, ele bater na minha mãe, enfim, eu cresci vendo isso e esse virou meu normal até chegar a separação deles, quando eu pensei em fugir de casa, quando meu pai bateu na minha mãe, eu tinha 8 anos e ele simplesmente queria trancar nós duas dentro de casa. Na época tinha meus irmãos, eu não tenho muita lembrança, mas meu irmão não estava com nós, estava na minha avó. E resumidamente, eu falei para minha mãe: se você não largar deste monstro, eu vou fugir de casa, eu nunca mais volto. Foi aí que eu criei o síndrome da salvadora, o síndrome de salvar minha mãe, de salvar a relação, salvar a vida dela com 8 anos de idade. E a partir daquele momento que ele agrediu nós, que eu vi que ele arrastou a cabeça dela e bateu no botijão de gás. Isso é a última cena que eu tenho do meu pai batendo na minha mãe. E quando eu pedi para ele parar, ele não parava. E aí foi que eu consegui pular a janela, foi que eu consegui fugir. E minha mãe, eu lembro até hoje que era uma rua no interior, né? Uma rua que subia, eu fui sair correndo e minha mãe saiu com a camisola suja, a camisola toda rasgada de sangue e pedindo para mim parar, para mim não correr, e eu falei para ela, eu só vou parar a partir do momento em que você largar esse monstro. E foi aí que o meu pai me tornou esse monstro, esse homem. E automaticamente, aos 13 anos, então, resumindo, eu me relacionei. Quando eu descobri a primeira relação que me fazia mal, foi quando eu me relacionei com um homem mais velho. O pai não gostava por uma certa vingança e eu fui morar com ele. Minha mãe não tinha estrutura para me dar, ela me deu a total liberdade de fazer o que eu quisesse e meu pai não tinha autoridade sobre minha vida, porque ele para mim não existia mais emocionalmente, né? Então acabou que a primeira relação para mim, olhando para trás, foi essa aos 13 anos, aonde eu fui morar para fugir daquilo que eu vivia dentro de casa. E automaticamente, quando teve a primeira discussão, eu já fui agredida por essa pessoa por bater a porta do carro.
que eu bati sem querer e ele veio e me deu um tapa na minha cara. Então foi aí que eu comecei a entender sobre que tipo de homens eu comecei a atrair para minha vida toda, até há certos anos atrás. Então, não foram só esses, foram vários tipos de relações, mas a primeira já foi lá atrás. Então, a última relação de todas as relações que eu tive, comecei a ver que a psicológica era mais sutil, então comecei a notar e trabalhar isso dentro de mim. Se eu pudesse deixar essa dica para você, não é a relação atual que você esteja ou que passou recentemente, olhe como é que foi na sua casa, como é que dentro da tua família, dos teus pais, que tipo de referência de relação você tem, você teve e também você está trazendo de relação para os teus filhos, porque eles são os próximos futuros nossos de relacionamentos aqui nessa terra. E se você se identificou com essa história, resumidamente aqui eu estou gravando para mim não perder o time. Estou com a minha filha acordando aqui, mas comenta para mim se você já viveu esse tipo de relação, já conseguiu identificar e compartilhe esse vídeo, já me segue e eu vou estar aqui compartilhando com vocês as histórias reais que eu já vivenciei em relações abusivas, em agressões, em tudo. Estou aqui sobrevivente para te contar que você vai sair dessa também. Se eu sair, você vai sair e eu tô com você. Beijo.